Ao Senhor nós tributamos toda a honra, toda a glória e o perfeito louvor. A Ele nessa tarde, início de noite, nós celebramos com alegria ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos, sonhamos e desejamos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui nessa tarde, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Enquanto você localiza, enquanto você procura, me permita me apresentar. Meu nome é Jennifer, tenho por sobrenome Suave, é de suave mesmo, né? Soares não, Suave, de suavidade. Sou do Rio de Janeiro, estou aqui acompanhada do meu esposo, pastor Eduardo, e nós queremos essa tarde louvar a Deus e externar a nossa gratidão aos líderes dessa igreja, ao bispo Bruno e à bispa Vanessa, que o Senhor continue derramando toda a sorte de saúde, de prosperidade e de bênção sobre a vida deles, e que essa igreja venha viver um tempo ainda maior de expansão, porque o nosso Deus é Deus de coisas maiores. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucas, que fez contato conosco. Deus continue abençoando esse profeta que Deus levantou, não só para a nossa nação, mas para todas as outras. Que Deus continue sustentando esse profeta que não tem medo de entregar a verdade e de declarar aquilo que o céu quer manifestar. Deus seja louvado por essa igreja bendita. Todos encontraram o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12? Amém? Diz assim, ó: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Coloque a mão no ombro de alguém que está ao seu lado e diga para essa pessoa: esse dia vai ficar marcado, registrado como o dia que Deus desfez toda a obra do adversário contra a tua vida. Não importa o que ele planejou, não importa o que ele orquestrou, não importa o que ele programou, o que importa é que o Senhor dos Exércitos que está aqui toma minha boca para dizer: eu vou desarticular, eu vou desfazer, eu vou quebrar o laço. E já tem laço sendo quebrado aqui nessa tarde, já tem demônio que está tombando, todo espírito que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, contra tudo aquilo que leva o teu nome, está tombando, Rádio Rébia, porque aonde tem presença de Deus, o espírito contrário não fica de pé, ele tomba. E tem demônio tombando, Baal não vai ficar de pé, porque o Senhor nessa noite achou por bem te abençoar e desfazer as obras do adversário. Oh glória, aleluia. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos identificar que Deus escolhe esse povo para se manifestar a outras nações através desse povo eleito. Deus tem por finalidade também fazer com que esse povo eleito, escolhido, essa nação separada, venha caminhar em liberdade. Deus tem por propósito que esse povo seja livre. Mas no decorrer da história nós vamos identificar que por causa de escolhas desse povo, eles vão entrar em cadeias, eles vão viver em tempos de cativeiro. Tudo isso por quebrar princípios, quebrar mandamentos. A história diz para a gente que Deus liberta o povo do Egito.
Deus faz com que o povo venha pisar, alcançar uma terra que mana leite e mel, terra de promessa, terra de prosperidade, mas o povo não consegue se manter fiel dentro dessa terra. O povo vive um período de oscilação. O livro de Juízes, o período de Juízes vai revelar isso para a gente de uma maneira muito esclarecida, como que esse povo tem dificuldade com constância, como que esse povo tem dificuldade em manter-se na retidão. Mas nós devemos também nesse livro, que quando esse povo clama, que quando esse povo se arrepende, que quando esse povo se converte, a manifestação de Deus, a resposta do céu, a livramento do Senhor, a restauração da parte divina. Então nós vamos identificar que esse período de inconstância, que uma hora adora a Deus e outra hora está adorando outros deuses, faz o povo por alguns momentos e algumas fases ficarem sendo reféns, escravos na mão de adversários, dentro de uma terra que Deus deu para governar, dentro de uma terra que Deus deu para dominar. Só que o pecado tem esse poder, o pecado tira domínio da mão, o pecado tira governo, o pecado rouba controle. Então a terra que era para eles dominarem, eles estão sendo dominados, estão sendo subjugados. A Bíblia diz para a gente que Deus levanta os juízes no período do clamor, no período do arrependimento, para quebrar a resistência de opressão. Mas depois o povo volta a fazer o que não é para fazer. A história vai mostrando para a gente que passa o período de juízes, entra agora o período monárquico do povo de Deus. Vem o primeiro rei, o segundo rei, o terceiro rei, o quarto rei de Israel, Roboão. Ele não consegue manter as tribos unificadas, e aí vai haver a divisão entre reino norte e reino sul, e a idolatria entra com força no meio do povo de Deus, e Deus começa a levantar seus profetas para pregar um tempo de realinhamento, para pregar um tempo de reposicionamento, de arrependimento. Mas o pecado tem o poder de cauterizar a mente, endurecer coração. Então tudo aquilo que está sendo pregado e anunciado pelos profetas, eles não conseguem dar credibilidade, eles não conseguem colocar em prática aquilo que o Senhor está determinando sobre a vida deles. Aí a Bíblia diz que Deus permite um período de cativeiro babilônico, e esse cativeiro vai durar 70 anos, mas esse cativeiro existe uma data de validade, porque quando Jeremias profetiza, Jeremias diz, vai entrar, mas será 70 anos, ou seja, não é perpétuo, é um cativeiro que tem data de início, mas tem data também de validade. Aí a Bíblia diz que passado esses 70 anos, Deus vai trazer de volta para Jerusalém o povo que havia sido exilado, o povo que havia sido deportado. E nesse retorno que vem a primeira leva por Zorobabel para reconstruir templo, que vem na primeira leva por esse líder que está na responsabilidade de reconstruir o altar do Senhor que estava devastado. E por que que a primeira leva vem para reconstruir templo e não muro? Porque não adianta querer colocar um muro de pé se o altar tiver caído, não adianta querer colocar uma cidade de pé se o altar tiver destruído. Aí vem a segunda leva, aí vem Neemias, que vem para reconstruir os muros de Jerusalém, porque os muros de Jerusalém estavam arruinados. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém para levar o povo cativo, ele amarra as cordas dos seus cavalos nas pedras dos muros e joga os muros no chão, e a cidade está arruinada, a cidade está sem muro. Neemias é alguém que é levantado por Deus para a reconstrução do muro, para a reedificação desse muro. Por quê? Porque uma cidade sem muro é uma cidade que o inimigo entra, é uma cidade que qualquer um tem acesso, é uma cidade que não tem justiça. Uma vez que os juízes ficavam nas portas das cidades julgando as causas das pessoas, então se não tem muro, não tem porta, não tem juiz, não tem quem julga a causa, e cada um está fazendo o que quer, e cada um
não está recebendo a punição daquilo que está fazendo de ruim para com o próximo. Neemias, quando ouve isso, Neemias, quando recebe essa notícia, ele entende: o céu está me convocando para uma missão. Eu não vejo no livro de Neemias Deus dizendo para ele: vai lá, Neemias, vai lá e faça. O que eu vejo é Neemias se apresentando de forma voluntária para ir reedificar os muros a partir de uma notícia ruim que ele recebe. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias não era mestre de obras, mas eu aprendo que quando eu me disponibilizo a fazer o que ninguém quer executar, o céu me dá a habilidade que eu preciso. Eu vim pregar aqui nessa tarde e dizer que aquele que se voluntariar vai receber a habilidade que precisa para a missão necessária. Toca no ombro de alguém que está perto de você e fala: para de dar desculpa. Fala: se apresenta, porque quando você se apresenta, Deus te dá a habilidade, Deus te dá a ferramenta, Deus te ensina. A gente vive um tempo onde tem pessoas que estão dando muita desculpa: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu nunca fiz. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: eu não quero as suas desculpas, eu quero a sua disposição. Eu não quero as suas justificativas, eu quero a sua disposição. Porque quando você apresenta a disposição, Deus derrama sobre ti a capacitação. Só que existe algumas atitudes que Neemias tem antes de ir reconstruir muro. Uma delas é: a Bíblia diz que quando ele ouve a notícia de que os muros estavam caídos, ele vai chorar, lamentar, se assentar, mas vai orar e jejuar. Essa é a dinâmica de alguém que sofre, mas não aceita ficar prostrado. Essa é a dinâmica de alguém que sofre, mas não aceita ficar caído. Ele lamentou, ele chorou, ele se assentou, mas ele orou e jejuou. O que Neemias está mostrando para mim e para você é: a notícia me trouxe um impacto emocional, a notícia trouxe uma problemática para minhas emoções, mas eu não fiquei refém das emoções. Eu me levantei, orei, jejuei, e o Espírito foi fortalecido. Deus está nos convidando a sermos mais espirituais. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito almáticas, as pessoas se movem pelas emoções, as pessoas estão sendo governadas pelas emoções. Mas quando nós entendemos que somos seres espirituais e não almáticos, nós damos comando para a nossa emoção, nós fortalecemos o nosso espírito na oração e no jejum, e a nossa emoção fica subjugada a Ele. Deus está convidando essa igreja nessa tarde a entrar, a transicionar para um novo nível espiritual. Transiciona para um novo nível, porque quando você transiciona, a tua emoção não te manipula, a tua emoção não te governa, a tua emoção não vai tomar decisões para você. Tu não vai se mover por emoção, tu vai caminhar por princípios. Você não vai se mover pelo que sente, tu vai caminhar por mandamentos estabelecidos. Ora, jejua. E por que de imediato ele não foi para Jerusalém? Ficou 4 meses orando e jejuando? Porque ele estava abalado emocionalmente. E ele entendeu: antes de eu ir resolver o problema do outro, eu preciso me resolver. É muita gente desconstruído querendo construir outros. Antes de eu resolver o problema de Jerusalém, eu preciso me resolver. E todas as vezes que nós fugimos, porque é um método de fuga isso, olhar só para o problema do outro e querer resolver o problema do outro. Por que é fuga? Porque quando nós não queremos enfrentar, encarar os nossos próprios problemas, a gente começa a dar atenção demais para o problema de quem está à nossa volta.
Só que hoje, Deus me trouxe aqui para dizer: não te chamei para fugir, te chamei para resistir. Encare esse problema. Diga para duas pessoas: encare esse problema. Fala: resolve esse problema. Se resolva. Tu tem problema para resolver. Tu tem situações para alinhar. Tu tem pendências para eliminar. Antes de querer construir o outro, construa-se a si mesmo. Orou, jejuou, clamou 4 meses. Aí a Bíblia diz que depois desse tempo, está Neemias fazendo o quê? Servindo o rei. Por quê? Porque Neemias é copeiro. Copeiro é diferente de garçom. O garçom serve, mas copeiro tinha que experimentar tudo aquilo que iria servir. Por quê, Jennifer? Porque há um período onde os reis sofriam muitos atentados de envenenamento. Às vezes até pelos próprios familiares. Então tinha que ter alguém de confiança para poder identificar se havia veneno na bebida ou na comida. Antes do rei se alimentar, passava-se a comida e a bebida pelo copeiro para saber se estava puro, se não tinha mistura, se não tinha veneno. E eu acho interessante isso aqui, porque é uma responsabilidade que a pessoa tem em preservar a vida do rei. Eu vi um comentarista que ele disse que algumas das formas, uma das formas que o copeiro identificava o veneno na bebida ou na comida, era quando ele tinha um paladar muito apurado, sensível. Ele colocava a bebida na boca, ele colocava a comida na boca, e se ele identificasse que o sabor não estava original, que tinha algo adulterado ali, ele descartava o que estava na boca e jogava fora o que estava preparado. Então eu aprendo o quê? Neemias é alguém que nos ensina que nós não podemos impedir alguém de colocar o veneno, mas nós podemos impedir de engoli-lo. Neemias é alguém que está mostrando para mim e para você que nós não podemos impedir alguém de tentar fazer o mal, mas nós podemos administrar como que isso vai chegar na gente. Deus me trouxe aqui para dizer: tem gente nesse tempo que está adoecendo e até mesmo morrendo por causa do veneno do outro. Você não pode controlar o que falam de você, você não pode controlar o que pensam a teu respeito, mas você pode administrar a reação que isso vai promover em você. Ou seja, Deus está dizendo nessa tarde: descarta esse veneno. Segure a mão de alguém perto de você, vai, e diga para essa pessoa: joga fora esse veneno, descarta esse veneno, joga para fora esse veneno. Alguém tentou te matar, alguém tentou fazer você morrer, envenenando você. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: você tem a opção de não engolir, você tem a opção de não absorver, você tem a opção de descartar. Diga para 3 pessoas aí, fala: tá na hora de jogar esse veneno fora. Fala, tá na hora de jogar esse veneno fora. Para de engolir esse veneno. Eu não vou avançar. Olha o que falaram, olha o que estão pensando, olha o que declararam, olha como armaram, olha como sabotaram. Maior é quem está contigo, maior é quem está contigo, maior é quem está. Olha aí Deus te convidando hoje a descartar esse veneno. Logo, se Neemias é alguém que impede o veneno de chegar no rei, então Neemias é uma pessoa que nós podemos chamá-lo de um bloqueador.
Neemias nós podemos chamá-lo de um desarticulador. Por quê? Alguém que arma, alguém que prepara, alguém que elabora, mas quando chega nele é desfeito. Olha Deus dizendo aqui nessa tarde: não vai passar de você. Eu quero contar com um povo que se apresenta para desarmar a bomba que alguém fez. Eu quero contar com uma igreja que preserva a vida de outro. Eu quero contar com um povo que o veneno chegou em você, mas não vai passar de você. A fofoca chegou em você, mas não vai passar de você. A confusão chegou em você, mas não vai passar de você. Olha Deus aqui nessa tarde, levantando aquele que é o desarticulador. Segure a mão de alguém que está na direita, vai. Segure a mão de alguém que está na esquerda e diga para essa pessoa: Deus te segurou até aqui para dizer: tu é o desarticulador, um bloqueador, o neutralizador de veneno, o neutralizador, uma neutralizadora. É calabaçuia. O diabo pode até armar, o inimigo pode até preparar, mas quando chegar aqui na pura fé, não vai avançar, não vai avançar, não vai avançar, não vai avançar. Olha aí Deus entrando nessa tarde. Rebaraçuia, ecalaidorecamás, elebaraiosá. Responsabilidade para preservar a vida. Nós somos daqueles que preservam vida e não que se glorifica com a morte de alguém. Não alguém que aplaude a morte de alguém. Não alguém que vibra com a morte de alguém. Nós somos daqueles que entendemos, fomos chamados para preservar vida. Neemias, copeiro, tá, ó, com a bandeja na mão, vai servir vinho para o rei. Vinho na Bíblia tem uma simbologia extensa, mas entre uma das simbologias é a alegria. Neemias capítulo 2, ele vai servir o rei, só que o semblante dele está caído, mas ele vai servir alegria para o rei. Neemias mostra para mim e para você que tem hora que a gente vai ter que administrar o que sente para poder honrar a responsabilidade. Nem sempre vamos fazer o que fomos chamados para fazer com um sorriso no rosto. Nem sempre vamos fazer o que fomos chamados para fazer no nosso melhor dia. Nem sempre vamos fazer o que fomos chamados para fazer dando salto de alegria. Tem dia que a gente vai guerreando com o Espírito e a gente está dizendo: eu não quero ir, mas o Espírito Santo fala: vai, porque você não se manda, você não se governa. Tem dia que você fala: eu não estou com vontade de adorar, aí quer sentar lá no último banco, ficar quietinho com a boca fechada, e Deus está dizendo: abre a tua boca e adora, porque enquanto você adora, eu movimento o mundo espiritual. Enquanto você adora, eu vou mexendo no mundo espiritual, porque tem hora que nós temos que engolir a dor para poder honrar propósito. Tem hora que a gente tem que engolir choro para poder honrar ofício. E o Senhor está dizendo: não é só para aqueles que têm uma função ou cargo, é para todo aquele que se apresenta como adorador. Não deixa a dor comprometer a tua entrega. Não deixa a dor comprometer a tua adoração. Se nós entendêssemos que o cenário de dor é para desenvolver habilidades que nós nem sabíamos que tínhamos. Esse cenário de dor ali foi para desenvolver habilidades que Neemias nem sabia que tinha. Uma função completamente diferente. Eu falei: o que ele vai reconstruir muro? Deus vai dar habilidade por causa da disposição. Mas o que ele era? Copeiro. Nada a ver uma profissão com a outra. Mas o cenário de dor tem essa capacidade
de desenvolver novas habilidades. Tem. Neemias não está no seu melhor momento, mas não deixou de honrar o ofício. Não entregou a missão que lhe foi confiada. Está com a bandeja na mão, coração triste, mas bandeja na mão. Por quê? Porque a mente está fortalecida. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que até tem força no braço para sustentar a bandeja, mas não tem mente fortalecida para permanecer. Jennifer, o que tu está dizendo? Uma geração que tem talento, mas não tem mente forte. Uma geração que tem dons, mas faz quando está bem, quando não está bem deixa de fazer. Apresenta quando está bem, quando não está bem some. Eu vim pregar aqui nessa tarde dizer: Deus não está contando só com uma igreja talentosa para esses últimos tempos. Deus está contando com uma igreja resistente. Toca no ombro de alguém e fala: Deus não te chamou só para ser talentoso. Deus te chamou para ser resistente. Deus não te chamou só para exercer dons. Deus te chamou para ser resistente. Há uma unção de resistência descendo aqui nessa tarde. Há uma unção de resistência sendo derramada aqui nessa tarde. Eu vou ter a mão forte para suspender e para poder permanecer com a bandeja na mão, mas também vou ter a mente fortalecida para não encerrar propósito. Recebe aí uma unção de resistência, vai. Recebe aí uma unção de resistência. Mente fortalecida. Porque não adianta eu ter um corpo forte se a minha mente for fraca. Eu conheço gente que tem um corpo forte e a mente fraca e não sai do lugar. Mas em compensação, eu conheço gente que não tem um corpo tão forte, mas a mente está fortalecida e ninguém freia. Essa é a intenção do adversário. Não é nem te tirar da igreja, é enfraquecer a tua mente aqui dentro, para você vir numa conferência como essa, chegar de manhã e ficar até a noite, receber uma porção exagerada da parte de Deus, porque está sendo derramado desde o princípio, mas chegar no dia de amanhã, acordar com vontade de se matar, acordar com vontade de jogar tudo para o alto. Gente que tem a mente enfraquecida, que não consegue absorver e reter o que está sendo entregue aqui. É por isso que Deus hoje preparou essa conferência para fortalecer as nossas mentes. Há uma unção de resistência descendo, e essa unção é para a mente. Coloque a mão aí na tua cabeça, vai. Coloca a mão aí na tua cabeça, porque isso é profético. Deus está tirando toda a confusão, todo o embaraço, tudo aquilo que queria gerar variação de pensamento está sendo repreendido. É mente fortalecida, é mente fortalecida, mente fortalecida. Porque apresentar força no braço para segurar a bandeja é atraente, é bonito. Promove aplausos, elogios. Mas Deus está mais interessado na força que você adquire na sua mente. Constância. Constância. Pensamentos de vida. Neemias é alguém que está ensinando para a gente que é possível cumprir propósito chorando. É possível exercer ofício em lágrimas. É possível avançar na missão sentindo dores. Neemias está mostrando para a gente que ele chegou assim diante do rei. Mas o rei olha para ele e diz:
o que tu queres que eu te faça, Neemias? Parafraseando, é como se o rei estivesse dizendo: e o que eu posso fazer para você voltar a sorrir? Porque o teu semblante está caído. Porque o rei que tu serve, ele não está interessado só nos seus resultados. Ele não é aquele teu chefe que só quer a produtividade das tuas mãos. Ele se importa com o que tu sente. Há uma restauração de emoções aqui nessa tarde. Porque não adianta eu querer reconstruir muros se as minhas emoções estiverem desconstruídas. Neemias, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ir para Jerusalém. Eu quero ir reconstruir muros. Ele sabia o que queria. E o rei vai dar autorização para ele. Qual é a autorização que o rei dá? Cartas. Porque ele vai passar por algumas províncias e ele precisa dessa carta, para que ele não fique impedido de chegar em Jerusalém. Perceba que eu acredito que lá no palácio do rei deveria ter pessoas capacitadas, experientes, para poder fazer essa obra em Jerusalém. O rei poderia ter dito: Neemias, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu melhor mestre de obras aqui e vou mandar para Jerusalém, e tu fica aqui tranquilo, construindo, me servindo. Tu continua aqui como copeiro, enquanto eu estou colocando os meus melhores para reconstruir os muros. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele dá autorização para Neemias fazer o que nunca fez antes. Ele dá carta. Essa carta fala de legitimidade. Neemias, você está recebendo autoridade, legitimidade para exercer uma missão que você nunca fez antes. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está enxergando o propósito. Não é sobre o quanto eu sei fazer, mas é o quanto eu me apresento disponível para executar. É com temor e tremor que eu prego aqui nessa tarde, dizendo: tem gente experiente, tem gente capaz, tem gente que sabe, mas não tem mais legitimidade, não tem mais carta de autorização. Deus vai levantar gente que não sabe. Por quê? Porque tem gente que sabe e faz quando quer, se apresenta quando quer, ensaia quando quer, participa quando quer. E Deus está dizendo: eu vou sentar essa geração que pensa que tudo gira em torno dele por causa do talento que carrega. Vou levantar quem não sabe e vou dar habilidade. Vou levantar quem não sabe e vou dar capacidade. Segure a mão de alguém que está perto de você e fala: se prepara, porque o jogo está mudando nesse tabuleiro. A carta está descendo, a legitimidade está descendo. Eu não sei cantar bonito, não tem problema, Deus vai te dar unção. Eu não sei falar bonito, não tem problema, Deus vai te dar capacidade. Olha aí a carta chegando, olha aí a carta chegando, olha aí a carta chegando. Pega, pega, pega essa carta, pega. Pastor Lucas, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa concessionária, e eu, logo que tirei carteira, eu comecei a dirigir, e eu dirigi assim, muito devagar. Pensa que o povo na rua só não me chamava de bonita. Eu andando ali assim, ó, com medo, a 20, horário de pico, via expressa, eu ali, ó, 20. Então vocês imaginam que os carros passavam por mim, me chamando, né, de bonita. E eu tinha um amigo que trabalhava comigo nessa concessionária. Ele era do Pais Venda, setor de peças. E ele, quando tinha que fazer uma entrega de urgência, ele me chamava para ir com ele. Por que que ele me chamava? Porque ele estava com a carteira vencida. Só que ele era uma pessoa que, quando me via dirigindo, ele ria muito de mim, zombava.
Jennifer, tu é muito meia roda. Ô Jennifer, vamos ser sinceros, você é legal, mas esse negócio de dirigir não é para você. Só que quando ele precisava entregar uma peça em outro município, ele falava: Jennifer, vamos comigo, minha carteira está vencida. Se tiver uma blitz no meio do caminho, você está comigo. Eu não tenho autorização para dirigir. Dirigindo muito bem. Uma pessoa, experiente, mas com carteira vencida. Quando eu estava aqui lendo esse texto, que Deus deu cartas para Neemias, Deus me fez lembrar dessa história. Deus falou: Jennifer, está entendendo? Não é sobre saber fazer bem, é sobre ter autorização para estar fazendo. A blitz de Jeová vai passar na terra, e quem tiver com a habilitação vencida vai sentar para fazer reciclagem. Olha aí, nessa tarde, Deus levantando um povo que não sabe e dando capacidade. Pega a carta, pega a carta, pega a carta, pega a carta, bate na mão de 3 aí e fala: pega a carta, fala, pega a carta, pega a carta, pega a carta, porque quando Deus te dá a carta, ninguém bloqueia a passagem de quem Deus está liberando acesso, ninguém bota impedimento na via que Deus está liberando passagem. Pega a carta, pega a carta, ninguém te limita, ninguém te bloqueia, ninguém te paralisa, ninguém te impede. Olha a carta, olha a carta. Alguém diz: eu não gosto, não vai passar aqui. Não é sobre gostar, é sobre ter autorização para avançar. Eu tenho carta, eu tenho carta, eu tenho carta, eu tenho carta, eu tenho carta. Aqui não volta mais, aqui não pisa mais, ela nunca mais aqui, ele nunca mais naquele lugar. Olha Deus dizendo: eu estou abrindo acesso, eu estou abrindo acesso. Olha o sinal verde, olha aí, olha aí, olha aí, pura fé, olha aí, pura fé. Ninguém vai bloquear tua passagem. Porque carta na mão não é para quem sabe fazer bonito. Carta é para quem tem santidade. Diga para alguém assim: vai apertar um pouquinho, mas vai te dar direção. A carta do rei vai para a mão de quem tem santidade para apresentar. O homem da terra pode até falsificar uma carta e te entregar, mas quando a blitz chega, é identificado que é fraude, é fake, é falso. Não adianta querer burlar. O céu sabe para quem ele vai entregar. O céu sabe para quem renuncia. O céu conhece quem está vivendo um tempo de crise só porque resolveu ser fiel, só porque resolveu falar não para uma proposta que você poderia estar muito bem agora, mas por causa da santidade em Deus, tu disse: eu não perco a minha salvação, eu perco o contrato, mas não perco a minha salvação. Eu perco porta, mas não perco a minha salvação. Eu perco a amizade, mas não perco a minha salvação. Eu perco o benefício de estar em algumas mesas, mas não abro mão da minha salvação. Carta é para quem tem renúncia. Carta é para quem se aproxima do rei. O problema é que tem gente que está confortável demais, vivendo só no ambiente de culto. Entra e sai, tem 30 anos que está entrando e saindo de ambiente de culto, mas não se aproxima do rei. Deus não te chamou só para estar em ambiente de culto, Deus te chamou para estar perto. Mas por que não se aproxima do rei? Mas por que não se aproxima do mestre? Não se aproxima porque se aproximar exige renúncia. Se aproximar exige santidade.
se aproximar, existe entrega. Ah, não. É mais cômodo eu continuar no ambiente de culto, vou lá na minha participação todo domingo, mas continuo com meus esquemas aqui. Estou lá, estou tranquilo. Estou dando dízimo, estou ofertando, estou participando do culto, estou chorando nos louvores, estou bradando na pregação. Mas isso aqui eu não posso abrir mão. Mas esse contato aqui eu não posso abrir mão. A proposta do rei hoje é: não te quero só em ambiente de culto, eu te quero perto. E aí a gente vai vendo a vida da pessoa que não é transformada, a pessoa que não se converte, que não tem uma metanoia. E aí coloca a culpa em todo mundo. A culpa é da liderança, a culpa é do pregador, a culpa é do cantor que não cantou o hino que eu queria que cantasse. E todo mundo vai sendo culpado. Ei, evangelho não é você olhar para fora, é olhar para si mesmo. Lembra da mulher da dracma perdida? A mulher da dracma falou assim. Na verdade, Jesus na narrativa diz assim, que ela começa a procurar a dracma, aí ela não encontra. Aí ela acende a candeia, porque a candeia da casa estava apagada. Em um período onde as casas não tinham janela, era só uma porta. Então as candeias eram de costumes ficarem acesas de noite. A candeia da casa está apagada. Não sei porquê, mas está apagada. Aí o texto diz que quando ela acende a candeia, ela vai pegar a vassoura para varrer a casa. Ou seja, a gente só varre aquilo que está sujo. Então ela identificou uma sujeira na casa. Casa de quem? Dela. Candeia também representa a presença do Espírito Santo. Também é. Então eu aprendo que a presença do Espírito Santo na minha vida não é para eu enxergar a sujeira na casa do outro, é para eu enxergar a sujeira na minha casa. Eu sinceramente desconfio de gente que se diz ser usado demais. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas só vê sujeira na casa do outro. Não, a presença do Espírito Santo é para eu identificar a sujeira na minha casa. Se aproxima, porque quanto mais próximo você está, mais você percebe o quanto você precisa mudar. Porque a gente está focando demais na mudança do outro, no erro do outro, enquanto a gente está cheio de pendência e cheio de brecha para fechar. Neemias vai, pega a carta e chega em Jerusalém. Das fortalezas de Suzã que ele estava até Jerusalém são aproximadamente 1.500 quilômetros. Foram muitos passos. Em um período que não tem a tecnologia de hoje. Não tem os meios de transporte que nós temos hoje para facilitar. Uma distância bem grande. Mas ele chegou. Por quê? Porque ele tinha carta de autorização. Eu vim pregar aqui que não importa qual é a distância que você vai ter que percorrer. A carta vai te dar condições de você chegar. Ninguém aqui vai ficar no meio do caminho. Chegou em Jerusalém. Neemias entendeu. Não vou fazer essa obra sozinho. Ele não é centralizador. Ele é um grande líder que não é centralizador. Ele entendeu. Eu preciso delegar aqui as funções. Então ele vai organizar 38 grupos. No meio desses 38 grupos, ele vai selecionar alguns grupos para as restaurações das 12 portas. E um desses grupos é o grupo que nós lemos aqui no versículo 12, que diz que Salum era um homem que estava na responsabilidade também da reconstrução da porta velha, e ele colocou as suas filhas. Não diz o nome delas, não diz quantas são, mas o versículo mostra para a gente que são as únicas mulheres que participaram da reconstrução dos muros e portas, e essa mensagem não é uma mensagem feminina, isso aqui aponta para a igreja. Então eu aprendo que, nesse contexto aqui que o nome não é revelado, delas, e o nome do pai é apresentado, é porque a importância aqui é revelar
o nome do Pai. Quem tem visão de reino entende. O que eu faço não é para apresentar o meu nome, mas é para revelar o meu. Toca na mão de alguém que está do teu lado e fala: qual é a tua motivação? Porque gente convertida não está em busca de aplauso. Gente convertida está querendo. Gente convertida está querendo revelar o nome do Pai. Não é sobre mim, não é o meu nome aparecer, não é a minha foto no cartaz, é Ele ser reconhecido. Ai, Jennifer, não falar o meu nome, está na hora de transicionar. Chega de ser menino, chega de ser infantil, está na hora de amadurecer e deixar o Pai ser revelado através de você. É um povo que tudo que fica chateado. Não falaram meu nome. Não me chamaram. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as notícias aí. Jesus está voltando e tu está preocupado porque não falaram o teu nome. Está na hora de você rever isso. Nome do Pai. Quem apresenta? Quem é Salum? Salum era um governador de uma parte de Jerusalém. Então essas filhas aqui eram mulheres que tinham uma certa condição diante do caos que o povo judeu está vivendo, que o povo de Israel está vivendo. Diante de uma miséria que tem em Jerusalém, elas como filhas de um governador, elas têm uma certa condição. Não tinha necessidade delas estarem na reconstrução dos muros e portas. Mas elas entenderam: eu vou abrir mão desse conforto. Porque quem abre mão do conforto não vai contar a história do outro, vai contar a sua própria história. Deus vai colocar gente aqui nessa tarde numa zona de expulsão. Tu vai sair da zona de conforto, porque Deus quer fazer você gerar teu próprio testemunho. Chega de contar o que Deus fez na casa do outro. Chega de contar o que Deus fez na vida do marido da outra. Chega de contar o que Deus fez na empresa do teu amigo. Está na hora de você contar o que Deus está fazendo em você e através de você. Você não vai contar a história do outro, tu vai contar a tua própria história. Filhas, mais de uma, de duas em diante, está no plural. Então, vamos imaginar que é uma mais nova e uma mais velha. Elas estão trabalhando, fala juntas. Uma mais nova e uma mais velha que estão trabalhando. Igreja de 2026. Uma unidade, um tempo de encontro de gerações. Que quem é mais experiente não tem problema de trabalhar com quem é mais novo. E quem é mais novo não tem dificuldade de aprender com quem é mais experiente. Segure a mão de alguém que está do teu lado e fala: é tempo de unidade, é tempo de comunhão. É a geração mais experiente ensinando a geração mais nova. É a geração mais experiente com paciência para fazer a geração mais nova não errar. E é a geração mais nova com humildade para aprender com a geração mais experiente. Posso entrar? Eu me incluo nessa geração. Uma geração inteligente. Uma geração que tem estudado muito. Uma geração que tem adquirido muito conhecimento. Mas uma geração que está com dificuldade de honrar quem veio antes. Esses dias eu fui obrigada a ver uma pessoa altamente inteligente, não sábio, inteligente, querendo falar que quem veio antes, que os pastores de antes
eram tudo analfabetos espirituais. O que nós estamos vivendo aqui é resultado de uma entrega e de sabedoria de quem veio antes. Ninguém nesse tempo vai ter uma história de honra se não honrar quem veio primeiro. Mas também já vi uma geração mais experiente falando: acabou. Não, acabou. Ué, acabou? O que o Espírito Santo está fazendo na terra? Não podemos julgar um todo por causa do comportamento de um. Mas é uma geração mais antiga que diz assim: naquela época víamos mais milagres. Naquela época era melhor. Não, naquela época não fazia-se assim. Eu reconheço. Só que nós dessa geração agora não estávamos naquela época, não sabemos. Então passa pra gente aquilo que a gente não sabe. O que Deus está dizendo aqui nessa tarde é: ei, são os mais experientes trabalhando em unidade com os mais novos. Segure a mão dessa pessoa, segura, e diga para ela: não vai ter divisão. Aqui não tem competição. Aqui não tem disputa. Aqui tem unidade. Você me ensina e eu aprendo com você. O que eu tenho, eu passo para você. Amém. Então são filhas trabalhando lado a lado. Com quem? Com o pai. Eu admiro esse homem, Salum, porque foi um homem que formou obreiras dentro da sua casa. Um homem que colocou as filhas na obra porque sabia das filhas que tinham em casa. O altar é bom. A obra de Deus é boa. É maravilhosa. Nos renova, nos capacita, nos edifica. Só que nós não podemos deixar a nossa casa em detrimento do altar. Estamos vendo pessoas conquistando altares e perdendo família. Deus não está nisso. Salum formou obreiras na sua casa, capacitou em casa, preparou em casa, ensinou em casa, e aí lançou na obra. Isso mostra pra gente também que quem não recebe a estrutura dentro de casa não está pronto para ir para campo. Fica em casa, recebe a estrutura da casa, porque aqui na casa tem palavra. Aqui na casa tem livramento, aqui na casa tem instrução, aqui na casa tem auxílio, aqui na casa tem suporte. Filhas de Salum, não tem nome, mas estão lá fazendo a obra. São as únicas mencionadas na reconstrução dos muros e portas, mas não são as únicas mulheres mencionadas no livro de Neemias. Porque no livro de Neemias tem uma outra mulher que também é mencionada lá na frente. O nome dela é Noadias. Noadias, a Bíblia intitula ela como profetisa. Só que Noadias, ela era aliançada com Sanbalate e Tobia, com os inimigos de Neemias, com aqueles que procuravam matar Neemias. A intenção deles não era só paralisar a obra, a intenção deles era matar. A intenção deles era tirar Neemias da missão que o Senhor o colocou. E essa mulher Noadias, que tem título de profetisa, está aliançada com eles. Agora redobra a tua atenção aqui. Porque enquanto eu estava vindo para cá, o Espírito Santo de Deus falava, gritava no meu coração. E eu vou compartilhar.
Deus nessa tarde vai revelar o espírito de Noadias. Jennifer, quem é Noadias? No templo é profetiza, mas no oculto está aliançada com o adversário. Jennifer, quem é Noadias? Gente que se apresenta sendo de um lado, mas na verdade está do outro. Todo espírito de disfarce, de engano. Eu sinto Deus aqui, tá? Eu estou sentindo Deus aqui. É com temor e tremor que nós denunciamos no mundo espiritual nessa tarde. Todo espírito de engano, todo espírito maligno, todo espírito de camuflagem vai ser derrotado nessa tarde. Segure a mão de alguém que está do teu lado e fala: Deus vai revelar o disfarce. Gente que diz que é, mas não é. Gente que diz conta comigo, mas não pode contar. Gente que quer profetizar, mas tem aliança com Ebadagaraçuia, Alai Jorecamanarabai, Ebanturiquebiarabai, Océbia. Gente que diz: tô contigo, mas no oculto tá conspirando, no oculto tá tramando morte, no oculto quer paralisar. A máscara vai cair, a máscara vai cair. Que Deus me guarde nessa tarde. Mas há um varão de autoridade aqui, e ele toma minha boca para dizer: eu tô quebrando hoje a força desse demônio de mentira. Esse demônio da mentira, olha aí. É bandara. Olha como é que ele tomba. Ele tomba. Ele tá tombando aqui nessa tarde. Rebai, remanturecabia. Tem demônio do engano batendo em retirada. Aqui não, diabo. Aqui tem homem, tem mulher de Deus. Lembra da mulher de Jeroboão? Ela se disfarçou, mas quando chegou diante do profeta, que não estava vendo naturalmente, mas tinha campo de visão espiritual ampliada, ele disse: não adianta disfarçar. Mulher de Jeroboão, tem profeta na casa, tem profetisa na casa. Olha aí a máscara caindo, olha aí o disfarce caindo. Vai cair lá naquela empresa, vai cair lá naquela casa, vai cair lá naquela vizinhança, vai cair. Deus vai revelar a face desse sócio. Não se preocupa não, porque alguém vai sair dessa sociedade. E não é diabo não, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Ninguém viu o que Noadias fazia nas escondidas com Sanbalat e Tobia, mas o céu estava assistindo. O nome Noadias significa encontro com Deus. Tu não vai precisar fazer nada, porque Deus já marcou o encontro com o disfarce. Deus já marcou o encontro com o demônio da mentira. Tem título de profetisa, mas o caráter revela que não é. Tem varão de autoridade aqui quebrando o negócio. Não adianta. Esse demônio aí de Sanbalat e Tobia quer enfraquecer as obras das mãos, quer trazer intimidação. Ah, diabo, o Senhor te achou. É papapapaparraço. Aqui tem um povo de carta na mão. Tu não vai paralisar. Ameaças espirituais estão sendo desfeitas agora no há um povo forte e resistente aqui.
tem Sambalate pressionando de um lado, tem Noadias junto do outro, mas Deus usa a minha boca para dizer: você vai resistir essa pressão, você vai resistir essa pressão. Eu estou pregando para gente aqui que a sensação que tem é que está dentro de uma panela de pressão, parece que vai explodir. Deus está dizendo: não vai não, fica tranquilo, porque eu estou te estruturando. O diabo dizendo: vai ceder, porque viu você chorando. O diabo dizendo: não vai aguentar, porque viu que por um momento tu desequilibrou. Mas eu vim dizer aqui da parte de Deus: eu desci com uma unção de resistência, eu desci com uma unção de resistência. Não vai ficar desorientado, não vai desequilibrar, não vai ficar atordoado, porque Deus está te dando estrutura, estrutura, estrutura. Relebara, Relemanchurgia, Rebanchorca Biasai. Ai, não se preocupa se alguém te começar a te deixar. É Noadias que está sendo revelada. Não me ligou mais, não me procurou mais. Olha só, eu estou vendo aqui na rede social, fizeram aniversário e não me convidaram, fizeram um churrasco e não me convidaram. Pai, tu não vai lamentar, tu vai entender que não foram eles que te excluíram, foi Deus que te tirou, foi Deus que te separou, foi Deus que te arrancou. É Deus quem está revelando hoje quem está de verdade e quem não está, quem está de verdade e quem não está. Não vou chamar ele. Pensam que estão te excluindo. Ninguém te exclui não, é Deus que te separa. Olha aí para essa pessoa que está do teu lado e fala: para de lamentar, para de chorar, para de dar ibope. Fala: não foram eles que te excluíram não, foi Deus que te separou, foi Deus que te separou. Porque todo mundo que está reconstruindo ou construindo algo vai ter pressão. Se não está tendo pressão na tua vida, alguma coisa tem. Se não está tendo oposição, sinto em lhe informar, tem alguma coisa errada. Porque toda construção promove oposição de gente que não tem capacidade para construir nada, não tem disposição para construir nada e não quer ver gente construindo. Até porque essas pessoas dão muita brecha para o adversário. O inimigo precisa de alguém. E você acha que o adversário está satisfeito em te ver você aqui desde cedo? Eu nem sei que hora que você chegou aqui, nem sei se você parou para almoçar ou se você está o dia inteiro no propósito. Aí você está achando que o mundo espiritual não vai mexer. Aí você está achando que essa semana vai ficar tudo bonitinho, arrumadinho. O inimigo está assim: eu vou ficar quietinho. É você que tem que ampliar o teu campo de visão e começar a enxergar que algumas coisas que acontecem não vêm de ordem natural, vêm de ordem espiritual, por causa da entrega que tu fez aqui hoje. Tu não vai perder o que Deus está te entregando aqui hoje por causa de uma afronta durante a semana. Até porque quem recebe afronta faz igual Neemias, não devolve afronta, entrega fruto. Diga para alguém perto de você, fala: você é convertido. Convertido não devolve afronta, entrega fruto. Jenny, mas tá achando que eu sou bobo, que eu sou boba. Eu prefiro ser uma boba que vai para o céu do que uma esperta que vai para o inferno. Me deixa ser boba, porque enquanto eu não me justifico, enquanto eu não me defendo, tem um varão que se levanta, tem um todo-poderoso que se levanta para me justificar e me defender. Mas o problema é
Porque nós queremos ter o controle de tudo o tempo todo. Aí Deus vai criando situações para gerar um maior nível de dependência. Aí Deus vai criando situações para tirar a gente do controle. Terrível é para uma pessoa que gosta de controlar tudo, quando Deus decide colocá-la dentro de um cenário que ela não vai ter controle sobre nada. Vai ter que ficar só na dependência. Isso esmaga a gente, né? Porque cadê os coléricos aqui de plantão? Levanta a mão. Os coléricos tem que estar tudo do meu jeito, tem que estar tudo no meu tempo. Faz lá pra mim, não fez no meu. Deixa que eu vou lá e faço. Olha, a gente trabalhando em unidade, hein? Vamos voltar lá no encontro de gerações? E se eu te falar, você todo acelerado, que Deus vai colocar você para trabalhar junto com uma pessoa devagar, quase parando? Ai, Jesus, me ajuda. E se eu te falar que você que não gosta de conversa, Deus vai colocar alguém que não para de falar do teu lado? Porque Jesus, quando Ele quer refinar o nosso caráter, Ele coloca a gente diferente do nosso lado. Jesus, quando quer refinar o nosso caráter, Ele faz assim, ô Mateus, você é todo letrado, bonitinho, estudou, né, Mateus? Você era cobrador de imposto, você é todo fino, mas tu vai ficar junto com Pedro, que é pescador, que cheira peixe, que antes de ser tratado, fala sem filtro, vai ficar todo mundo no mesmo bar. Diga para quem está do teu lado, da glória, para disfarçar. Então tem hora que Deus tira o controle da nossa mão. Não é a gente que entrega, é Ele que tira. Porque Ele fica, me entrega o controle. A gente não entrega, Ele vai lá e arranca. E aí a gente se vê dentro de um cenário que a gente não pode fazer nada. Que aí o problema não pode ser resolvido com dinheiro, não pode ser resolvido com um amigo influente, não pode ser resolvido com os nossos diplomas, não pode ser resolvido com a nossa intelectualidade. Os problemas estão aí. Não pode ser resolvido com nada que nós temos em nossas mãos. Só na dependência de Deus. Mas eu vim pregar aqui e dizer para você que está vivendo esse cenário: Deus não decepciona. O nome Salum significa retribuição. Deus nessa tarde usa minha boca para dizer: só porque você se submeteu a esse nível de dependência e obediência, vai ter recompensa, vai ter retribuição, vai ter recompensa, vai ter retribuição. Aonde essas mulheres estavam trabalhando? Na restauração da Porta Velha, junto com seu pai. Então Neemias, ele fez 38 grupos e delegou a função para cada um. E a obra foi um sucesso. Por quê? Porque cada um se limitou a trabalhar no seu campo de atuação. Ninguém quis invadir o espaço de ninguém. Quem era da porta ficou na porta, quem era do muro ficou no muro. Quem era da porta não dava palpite no muro, e quem era do muro não dava palpite quem estava na porta. Cada um respeitou o seu campo de atuação. E aí eu começo a entender que quem está na responsabilidade para reconstruir muros tem um tipo de ferramenta, mas quem está designado para reconstruir portas são ferramentas diferentes. Mas houve ali o quê? Uma junção. E todo mundo se deu por satisfeito na ferramenta que recebeu. Por que que a obra foi um sucesso? Porque não teve comparação. A comparação tem o poder de roubar a potência da produtividade na vida de alguém. Nós estamos vivendo um tempo que tem gente que não está celebrando pela ferramenta que tem, porque está comparando com a ferramenta do outro. Deus quer te usar na sua singularidade.
Se você é uma pessoa como eu que grita pregando, já viu que grita bastante? Deus vai te usar assim gritando. Mas quem é que aguenta me ouvir uma semana inteira? Não dá certo. A não ser meu marido, que por obrigação me acompanha. Ele é obrigação, porque ele no altar ele falou: até a morte o separe. Tinha que ter lá assim, né, um detalhe. Na gritaria e no silêncio tá junto. Mas além do meu marido, quem é que vai aguentar? Tem que vir alguém aqui que fala mais tranquilo. Tem que ter alguém aqui mais ético, mais polido, para poder equilibrar o negócio, é ou não é? O que eu quero dizer é que Deus não erra quando distribui as ferramentas. Quando você diz assim, ó, ai, não tá legal a forma que Deus me usa, indiretamente tu tá falando para Deus: é, Deus, acho que você errou, hein? Eu acho que quando chegou na minha vez, o Senhor não fez certo. Deus me trouxe aqui para te lembrar que Ele não foi te buscar aonde te buscou para você ser espectador de culto. Deus não foi te arrancar da onde te arrancou para você ser alguém que vem aqui e fica só observando o que está acontecendo. Deus foi lá te resgatar para te usar. Ah, Jennifer, mas eu não sei pregar. Nem todo mundo vai ser um pregador. Nem todo convertido vai ser um pregador. Mas todo convertido tem por obrigação falar de Jesus. Tem pessoas que estão trabalhando nos bastidores para esse evento acontecer. Nós falamos isso dentro do carro com um rapaz, o Diego, que foi nos buscar. Ele falou: poxa, eu não consegui parar um minuto para assistir uma pregação. Ele foi nos buscar no aeroporto, foi nos buscar, nos levou no hotel, nos buscou no hotel, nos trouxe para cá. Então, tem pessoas que estão nos bastidores, trabalhando com as suas ferramentas que Deus deu, para isso aqui acontecer. E elas não são menores do que nós que estamos aqui com o microfone na mão. Está todo mundo em pé de igualdade. Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo para você não minimizar a ferramenta que Deus lhe entregou. Diga para alguém perto de você: Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer te usar na sua essência. Se tu chora, Ele te usa chorando. Se tu fala baixo, Ele te usa falando baixo. Se tu grita, Ele te usa gritando. Se tu pula, Ele te usa pulando. Mas se tu não pula também não tem problema. Só respeita o campo de atuação do outro. Só respeita a essência do outro. Só respeita a postura do outro. Segure a mão de alguém aí e fala: Deus quer te usar. Fala: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Fala: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque enquanto Ele te usa, cadeias vão sendo quebradas. Enquanto Ele te usa, a depressão vai embora. Enquanto Ele te usa, o pânico bate em retirada. Enquanto Ele te usa, a opressão perde a força. Enquanto Ele te usa, demônios do suicídio recuam. Enquanto Ele te usa, o espírito da enfermidade retrocede, 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 retrocede. Há uma avalanche de poder sendo derramado aqui. Pega essa ferramenta, pega. Vai ficando de pé aí no teu lugar. Pega essa ferramenta. A ferramenta é diferente, mas o propósito é um só. A ferramenta é diferente, mas o objetivo é um só. A ferramenta é diferente, mas nós estamos em um só propósito.
enquanto você vai fazendo para Deus, enquanto você vai se permitindo ser usado, Deus vai quebrar cadeias na tua família. A irmã Ivone entrou na igreja, Deus falou com ela que se ela cresce, ela e a casa dela ia servir o Senhor. Isso é um testemunho. E ela acreditou, se agarrou naquela palavra. Só que a casa da irmã Ivone era uma casa espiritualmente destruída, porque a irmã Ivone estava saindo das religiões de matriz africana, que você sabe qual é. O marido continuou lá, e a filha dela, perdida, viciada em droga, morando com traficante, vendendo droga, ameaçada de morte. Mas ela confiou na palavra que foi declarada do altar, porque a palavra que é liberada aqui do altar não fica vagando aqui não, ela tem endereço. Irmã Ivone começou a participar das atividades da igreja, e enquanto ela ia fazendo para Deus, enquanto ela ia se entregando, Deus ia movimentando o mundo espiritual e as cadeias iam sendo quebradas. Aí chegou um dia que o marido dela falou assim: eu vou lá naquela igreja que você falou que Deus fala. Se Deus falar comigo lá, eu vou ficar lá. Deus não só falou com ele, como ele deu um trabalhão lá para os obreiros, né? Porque manifestou muito, mas saiu de lá liberto, caminhando com a irmã Ivone. Porque enquanto ela trabalhava, Deus cuidava da família. Só que Deus é Deus de obras completas. Deus não faz nada pela metade. A salvação não era para o marido, a salvação era para casa. A filha dela, que era viciada em droga, sabe, vivia noite e dia acordada, andava suja, não sabia se era segunda, se era sábado, morando com traficante, ameaçada de morte. Sabe o que Deus fez com a filha dela? Está aqui hoje pregando para você, está aqui hoje dizendo: Jesus salva, Jesus salva. Rebandaragaraçúbia. Olha aí, Jesus quebrando cadeias aqui nessa tarde. Ele quebra, ele quebra, ele quebra. Ele está quebrando. Aramandaragaraçúia. É você entregando a tua adoração em forma de serviço aqui, e ele do lar. Diga para 3 pessoas: não desista da tua casa, não desista da tua família. Enquanto tu está aqui, Deus está quebrando cadeias lá. Enquanto você está aqui, Deus está agindo lá. Enquanto você está aqui, Deus está movimentando lá. Oh Espírito de Deus, que vem dos 4 ventos, vem Espírito de Deus, e renova, e levanta quem estava caído, e traz avivamento. Oh Espírito de Deus, capacita, entrega talentos, desenvolve a capacidade, a habilidade, desperta aí esse dom que há em ti, crente. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Se tu é batizado em línguas, fale em línguas. E se tu não é, tu pode ser agora. O batizador está na casa, o batizador está na casa. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Oh Espírito que batiza, 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 batiza. Ela é maior que me de quebia, e me de cabeçou. Profetiza aí na vida de alguém, vai. Procura alguém aí para você profetizar, vai.
Tu está aqui desde cedo, tu já recebeu muito. Agora compartilha, vai. Profetiza alguém aí. Ei, profetiza, profetiza. Procure alguém aí, profetiza. Procure alguém aí, profetiza, vai. Procure alguém aí, declara. Declara um novo tempo. Declara uma nova estação. Declara tempo de liberdade. Declara tempo de acesso. Declara tempo de reconstrução. Declara tempo de renovo. Declara para essa pessoa: as coisas não vão ficar assim. Não vai terminar assim. Hoje é dia 1º do mês 3 de 2026. É o mês da Trindade que vai se manifestar lá na tua casa. Nessa viração de mês, tá tendo uma virada lá na tua família. Tá tendo uma virada aí nessa situação. Olha aí a cura chegando. Olha aí a cura chegando. Olha, quem tá no hospital vai sair. Quem tá internado vai sair. Vai ter alta. Quem tá trancado no quarto escuro, receba agora. Você que está em casa, você que está inquieto, você que está com crise de ansiedade, você que está participando aí online, você que está assistindo no trabalho, não conseguiu vir, receba poder aí agora. Receba poder de Deus aí agora. Receba renovo aí agora. Receba autoridade aí agora. Receba, receba, receba poder, 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 poder. Deixa Deus te usar. Tem ferramenta na tua mão. Jennifer, tudo que eu sei fazer é um dom glória a Deus. É um glória a Deus. Deixa Deus te usar, Jennifer. Tudo que eu sei fazer é dar um aleluia. Dá aleluia. Pega essa ferramenta e coloca ela em uso. Coloca ela em uso. Coloca ela em uso aí agora. Anjo hemi nagayo subia, talai jorke mente kamanda hayo he, hebi de como nerbia naragaço de como nurbia nareque biaço, redecabia nai jokibi de canto que te quebia. Entre as turcomender, olha como é que esse varão passa. Rebancho como no rebanto que me de cabeçou. Ele quebra algema nos pulsos e corrente dos pés. Gente que se sentia aprisionada vai começar a sentir a leveza do caminhar, remar. Olha aí a insônia saindo. Olha aí a noite agora não sendo mais um desespero para você. Olha aí tu dormindo, olha aí. Rebancho como nube de copapapá. Rebende cabiassuremai. Entre a caiocé, o Espírito de Deus terrível. Eremarai de orébia. A obra que Deus iniciou vai ter conclusão. Eu encerro essa mensagem dizendo: os muros foram feitos, reconstruídos em 52 dias. Eu encerro dizendo que ali ninguém viveu de quase. Quase foi, quase concluiu. Quase abriu, quase casou, quase engravidou, quase aconteceu, quase evoluiu, quase desenvolveu. Para hoje essa palavra quase está sendo riscada, porque Deus está determinando o além. Diga para 3 pessoas: não haverá quase, haverá além.